A paz do Senhor Jesus, igreja, meus irmãos, espero que esteja tudo bem com vocês. Saudade de estarmos juntos, né? Mas em nome do Senhor Jesus, em breve estaremos nos reunindo, cada um se abraçando, se cumprimentando, naquela comunhão gostosa que sempre nós tivemos, amém? Na manifestação do nosso amor. Queridos, eu quero, em nome de Jesus, novamente entrando aí no seu coração, debruçarmos uma palavra de Deus que tocou no meu coração e também em questão do que está acontecendo nos dias de hoje. Vamos abrir Mateus capítulo 6, versículo 19 ao versículo 34, que diz assim: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde ladrões minam e roubam. Não ajunteis tesouro, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde ladrões não minam e não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamão. E por isso vos digo, não andeis cuidadosos com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou o que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém, queridos? E o que eu quero levar? Essa passagem fala sobre a ansiedade do nosso coração. Estamos vendo muitas preocupações na situação que o mundo, que a nossa sociedade, que o Brasil e o mundo está vivendo. Agora, eu quero colocar no coração de vocês que nós, servos de Deus, nós cristãos, definitivamente devemos aprender que nós estamos plenamente, completamente na dependência de Deus em todas as coisas. O Senhor disse: basta cada dia o seu mal. E nós sabemos que esse mundo jaz no maligno. Então, queridos, eu e você, todos nós, precisamos entender que Deus precisa estar no controle absoluto das nossas vidas.
se eu puder dar um nome para essa pregação, eu diria assim: Deus está no controle da minha vida e da sua vida também. Deus está no controle. Versículo 25 diz exatamente isso aqui, irmãos. Olha, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? E aí ele fala das aves do céu, ele fala da sua natureza, da sua criação, que diz que as aves não morrem, Deus os alimenta, Deus cuida de cada ave, né? Deus semeia, não falta, meus irmãos, o grão, Deus semeia em toda a terra. Portanto, amados, em nome do Senhor Jesus, guarda essa palavra no vosso coração. Existe, a Bíblia fala assim, para que não estejamos cuidadosos quanto à nossa vida. Por quê? Porque ela está nas mãos de Deus. Ela está nos cuidados de Deus. Dentro do contexto do versículo 19, lá está recomendando o seguinte, que não devemos ajuntar tesouros aqui na terra. Por quê? Porque a traça e a ferrugem consomem. Agora, ele fala para a gente entesourar, né, para buscarmos o tesouro que há no céu, onde a traça e nem os ladrões minam e roubam. Então nós precisamos juntar tesouro no céu. O que é isso? É exatamente colocando toda a nossa vida diante do Senhor. Colocar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? Todas as nossas necessidades diante de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele reprova os ansiosos, ele reprova aqueles que estão inquietos, né, com a situação que está acontecendo no nosso mundo. Isso revela que, quando nós nos preocupamos, revela exatamente que a falta de fé no nosso coração. Fé para quê, pastor? Para entendermos os cuidados de Deus, para sabermos que Ele se importa, Ele se preocupa conosco e Ele nos ama, amados. De tal maneira que, assim como Ele cuida das aves do céu, Ele cuida da semente que é plantada, assim Deus também cuida da minha vida e cuida da sua vida. O que eu preciso? Pastor, eu preciso lançar sobre Jesus todas as minhas ansiedades. O que diz no livro de 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, diz assim, em 1 Pedro, no seu capítulo 1, e no seu capítulo 1 Pedro, capítulo 5, Pedro, capítulo 5, que diz assim, no capítulo 5, versículo 7, fala assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Aí eu louvo a Deus por isso, porque Ele tem cuidado de vós. Então nós precisamos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade. Nós somos sujeitos, a carne está sujeita a ansiedade, preocupações, a medos, né? Essa carne ela é muito fraca, né? Mas o Senhor diz assim, lança sobre mim todas as vossas ansiedades. E eu gosto muito, mas, queridos, eu gosto demais da palavra de Deus. Lá no livro de Filipenses, ela me traz algo, nesse mesmo contexto, nesse mesmo sentido, algo maravilhoso, que diz assim, olha, Filipenses, capítulo 4, versículo 5.
Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então Deus, ele nos convida a estar sempre em alegria diante dele. Ele quer ver a nossa alegria, ele quer ver a nossa satisfação. Ele fala, sede satisfeito. Nós somos satisfeitos no Senhor. E aí ele fala no versículo 5 assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. O que ele quer dizer? Seja a vossa equidade a todos os homens, perto está o Senhor. Vamos entender um pouquinho disso aqui. A equidade é um conceito que transforma a nossa sociedade e transforma o mundo. Se nós estivermos alinhados com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, nós estaremos manifestando exatamente isso. O que é, então, equidade? Equidade são as atitudes, são os comportamentos e todos os fatores, né, que envolvem toda a nossa vida dentro de uma sociedade, dentro da nossa família e também dentro juntamente com a humanidade. Veja bem, ela é notória. Ele diz que tem que ser notória a todos os homens. Então, as minhas atitudes, os meus comportamentos, as minhas ansiedades, ela precisa ser notória, no sentido de confiar ou não confiar em Deus, tá? Ele fala assim, seja notória, significa manifesta o senso de justiça, a imparcialidade, o respeito à igualdade de direito. Todos nós somos iguais. Então, ele fala assim, e perto está o Senhor. Quando nós manifestamos exatamente atitudes, comportamentos alinhados à palavra de Deus, nós seremos notório a todos os homens e perto, Deus estará dentro de nós. Deus estará se manifestando dentro do nosso coração, como está escrito aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 5. O Senhor disse assim, olha, lá no capítulo de Salmo 145, meus irmãos guardam no coração, versículo 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Então, amados, essa equidade, né, esse comportamento espiritual, esse bom senso dentro do meu coração e do seu coração, ele precisa ser manifestado. Por quê? Porque Deus está dentro do nosso coração, daqueles que invocam em verdade. Se eu invocar em verdade, se você o invocar em verdade, Deus estará contigo. Perto está o Senhor, significa exatamente isso, tá bom? Aí, em capítulo 4, versículo 6, ele fala assim, não estejais, inquietos por coisa alguma. Então, nós não podemos estar preocupados com esse mundo, não, irmãos. Nós não podemos estar inquietos com a situação que está acontecendo. Há uma situação, ela é real, ela é terrível, ela está dizimando, está realmente acontecendo um fato no nosso mundo que nos tirou do convívio social, nos mantém isoladamente em nossas casas. Por quê? Porque há uma situação, nós somos responsáveis para entender isso e compreender isso e também estarmos sujeitos. Mas ele fala assim, não estejais inquietos por coisa nenhuma. A inquietude, amado, ela nos traz, principalmente pela mídia que nós assistimos, internet, televisão, os meios de comunicação, ela traz uma agitação. A mídia, ela procura agitar o nosso coração, ela procura trazer essa inquietude, né? Se nós assistirmos, eu estava ouvindo a conversa de um vizinho, ele conversou muito alto e eu podia entender e ouvir, ele estava dizendo que saiu para fora porque ele não aguenta mais ouvir tantas coisas na televisão. Ele falou, estou ficando louco, estou ficando agitado. Então, essa mídia, né, essa inquietação que vem dos meios de comunicação, geralmente traz para nós essa agitação, traz para mim e para você essa agitação. Nós ficamos realmente agitados, né? Também eles trazem para nós comoção, eles trazem alvoroço, eles trazem um desassossego, vamos dizer assim. Eles querem nos tirar da nossa paz.
eles querem nos tirar do conforto que nós temos na palavra do Senhor Jesus. Agora, o que muda? O que muda é exatamente essa equidade, essa maneira de comportamento que nós temos, esse direito nosso de escolha, né? Em nos comportar, em manifestar um senso de justiça, de imparcialidade, exatamente de igualdade entre a humanidade. Essa é a diferença. O que muda? Tudo que isso aí, essa a questão da equidade muda o comportamento de todos. É uma responsabilidade que independe, meus irmãos, que depende muito dos ensinos que nós recebemos pela palavra do nosso Deus. A Bíblia fala, versículo 7, Deus guardará os vossos corações. Aqui no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, toda essa agitação da mídia, a palavra de Deus serve como um filtro, né? Quando nós ouvimos, aquilo já chega para nós com um alívio, né? Não chega como a mídia quer que chegue, agitando os corações de servos de Deus, trazendo preocupações e trazendo ansiedade. Não é isso que a Bíblia fala. E no versículo 8, olha que fala aí em Filipenses, versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém? Nisso pensai. Então, nós temos que meditar e colocar essa equidade exatamente dentro desse contexto da justiça, da pureza, daquilo que é amável, daquilo que é boa fama, daquilo que é maravilhoso, nós devemos pensar. E aí ele fala no versículo 9 que eu quero deixar guardado no coração de vocês. E o que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz seja convosco. Amados, queridos, o Deus de paz. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, lá no último versículo de Mateus, lá no capítulo 28, diz assim, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A equidade notória é Jesus dentro do meu coração, é Jesus dentro do seu coração. Ele quer fazer morada na sua vida. Ele quer fazer morada no seu coração. Basta que possamos abrir o nosso coração, deixar Jesus morar e transformar, trazer comportamentos espirituais, né? Trazer manifestações espirituais para a minha vida e na sua vida, meu querido. E aí o mundo, a palavra assim que cairão 1000 no seu lado, 10.000 à sua direita, mas nós não seremos atingidos. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Nenhuma praga chegará à nossa tenda, como já ministramos aqui, porque Deus é conosco. Isso significa que Ele estará sempre presente na minha e na sua vida. Quando você abrir o coração, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele é presente em todos os momentos da sua vida. Ele prometeu isso, é uma promessa do Senhor, estarei convosco todos os dias da sua vida. Então não há necessidade de ansiedade, Cristo está em nós, Cristo está habitando em nós. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Isso significa, queridos, que Deus está habitando em mim, está habitando em você pelo seu Espírito Santo. E o que eu preciso? Exatamente me voltar a buscar entendimento, a buscar a direção, o caminho através da palavra de Deus. Me encher desta palavra. Sabe, queridos, orar ao Senhor, buscar ao Senhor. Eis que estou convosco todos os dias, Ele não tem exceção de dias.
muitas vezes nós extinguimos, né? Nós nos afastamos da presença de Deus, nós vamos para longe da presença do Senhor, mas Ele está sempre presente. Ele nos promete isso. E o que significa Ele estar presente no meu coração? Deixa eu dizer para você três coisas, só três coisas, lógico, muito mais coisas poderíamos estar ministrando aqui, mas eu quero colocar três coisas muito importantes no seu coração. Quando ele fala, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, ele está dizendo o seguinte: eu sou a sua proteção todos os dias e em todas as noites. O Senhor diz assim, lá no Salmo 128, no versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E olha que ele fala no versículo 5. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verá os filhos dos teus filhos e paz sobre Israel. Então Deus está conosco, irmãos, todos os dias da nossa vida, está dizendo aqui no Salmo 128. E Isaías, também, só para complementar essa palavra, Isaías também diz assim no capítulo 43, versículo 2 e 3, diz assim, olha, quando passares pelas águas, estarei contigo. Aleluias. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chamas arderá em ti. Queridos, deixa eu fazer lembrança da questão de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Queridos, eles foram jogados numa fornalha onde estava aquecida 7 vezes mais. Diz a palavra que eles foram lançados ali porque eles não se dobraram ao sistema, eles não se dobraram ao rei, à estátua do rei Nabucodonosor. Diz a palavra que eles foram lançados ali, condenados pelo sistema, condenados pelo mundo, lançados para morrer. Mas quando o rei olha para aquela fornalha, ele não vê apenas Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele vê também ali quarto homem. Esse quarto homem é Deus conosco, queridos. Deus conosco em qualquer questão, em qualquer condições. Por isso a Bíblia diz, não andeis ansioso com coisa nenhuma. Deus está conosco, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família. Pode confiar no Senhor. É só entregar a sua vida. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. E eu quero colocar aqui 3 situações para mostrar como Deus tem realmente estado conosco. A primeira delas, ele fala assim, a questão da proteção, né? Como eu vou ler aqui Isaías. Capítulo 2 fala assim, quando passares pelas águas. A outra questão é a questão dos cuidados do Senhor sobre as nossas vidas. Ele diz assim, que não cai um fio do nosso cabelo sem que Deus assim permite, queridos. Não cai. Deus está no controle absoluto da minha vida. Não cai. E a outra situação que me mostra que Deus está comigo é a questão da provisão. Vamos voltar para Mateus, capítulo 6 de Mateus, que diz assim, olha, capítulo 6. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que ela? Então, amados, veja aqui o que Deus faz com a sua natureza, os cuidados de Deus em questão da natureza. Será que assim como Deus cuida da sua natureza, cuida dos passarinhos, Deus cuidará também da sua vida? Pode ter certeza, a provisão de Deus vai vir. A palavra de Deus fala que nenhum justo mendigará o pão, nenhum justo padecerá a necessidade. Aí fala assim,
e ele fala assim, só ele pode fazer isso. Versículo 28. E quanto aos vestuário, por que andais solícitos, preocupados, nervosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então Deus cuida dos detalhes, querido, das vestimentas, da alimentação, sabe, da sua proteção. Praga alguma chegará à sua tenda. Lembra-se do povo de Israel, queridos, milhares e milhares de pessoas ali no deserto, totalmente dependentes de Deus. Ali não havia supermercados, ali não havia hipermercados, quitandas, ali não havia mercearia. Ali todos eles estavam exatamente dependentes de Deus em tudo o que precisasse, seja na alimentação, seja no vestuário, seja em tudo. Eles dependiam de Deus em tudo o que eles precisariam naquele deserto. E Deus, o que fez? Mandava o maná, mandava as cordonizes, abria as rochas para brotar a água, alimentando aquele povo, sustentando aquele povo. Lembra-se da coluna de fogo para proteger, cercando o arraial de Israel, para que eles não fossem atacados, para que eles não fossem surpreendidos pelos inimigos. Aquele fogo estava ali dando proteção. E a nuvem protegia da assolação do dia, do sol quente sobre as vossas vidas, cuidando de detalhes, cuidando das mínimas coisas na vida de Israel. Portanto, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, creia, descanse no Senhor, guarda o seu coração. Deixa eu lembrar de mais um fato aqui, lá em Gênesis capítulo 40, 43, 45, no 45 diz assim, quando José se deixa ser reconhecido pelos seus irmãos, uma das preocupações dele é aquietar o coração dos irmãos dele. Fala assim, olha, vocês fiquem tranquilos. Foi Deus, havia propósito no coração de Deus para que acontecesse tudo o que aconteceu comigo, os sonhos, sabe, a venda no Egito, o calabouço, tudo Deus tinha propósito na vida de José. E ele estava ali confortando o coração dos irmãos dele, como Cristo conforta o nosso coração, como Jesus ele conforta o nosso coração dizendo, foi propósito de Deus que eu morresse na cruz do Calvário para que você pudesse viver, ter vida e vida com abundância nos dias de hoje. Então, querido, em nome do Senhor Jesus, creia nisso, não se desespere. Tá caindo 10 mil? Sim. Tá caindo 1.000? Sim. Mas nós não seremos atingidos. Eu não morrerei, porque o Senhor está comigo, Ele vive em mim, diz a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então guarda o seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu só quero voltar um pouquinho para trás e deixar agora uma palavra no coração dos meus irmãos da Igreja Plenitude de Cristo. E também para você que nos assiste na internet. A Bíblia fala assim que a candeia do corpo são os olhos. Preste bem atenção. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que, se os seus olhos forem trevas, todo o seu corpo, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se porém os teus olhos forem maus, a luz que em ti há são trevas. Volta à questão da religiosidade. Muitas vezes pensamos que estamos no caminho certo, mas o caminho é um caminho de morte, diz a palavra. Pensamos que estamos servindo a Deus e, na verdade, estamos servindo a Mamon. A Bíblia fala assim, buscai os tesouros do céu. Muitas vezes estão servindo ao sistema, servindo ao mundo, e qualquer coisa que acontece no sistema, entramos em preocupação, em desespero. A mídia joga em cima de nós tudo aquilo que tem que ser jogado, que elas querem jogar, e isso nos traz angústia, nos traz medo, nos traz pavor.
quão grandes serão tais trevas. Então, querido, se Deus iluminar os meus olhos, peça para o Senhor, Senhor, traz luz aos meus olhos, para que todo o meu corpo seja iluminado. Significa, traz-me entendimento, Senhor, me tira da ignorância, me leva ao entendimento da palavra de Deus. E que esta palavra traga luz ao meu conhecimento, à minha vida, trazendo conhecimento, virtude do Senhor, para que eu possa ser totalmente iluminado e estar alinhado segundo a palavra do Senhor Jesus. A Bíblia fala, queridos, que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a dois senhores. Então, aí volta aquele versículo 25. Não, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de beber ou de comer, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a vestimenta? E no versículo 33, eu quero deixar para a nossa igreja e para todos vocês que me ouvem. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas que serão acrescentadas? O consenso, a justiça. Se há alguma virtude nisto, pensai. Pensai. Nós vimos aqui aquilo que é honesto, aquilo que é justo, aquilo que é puro, aquilo que é amável. É a consenso de igualdade, de justiça de Deus sobre as nossas vidas, sabe? É o consenso de compreendermos aquilo que nós tudo podemos, aquilo que tudo nós podemos e aquilo que nós não podemos. Então, amados, guarda isso no seu coração. Buscai primeiro o reino de Deus. Há uma inversão de valores aqui. Nós estamos buscando Jesus, deixando Jesus em último plano da nossa vida. Ele está ficando lá no último plano. Se der tempo para Jesus, se puder, se der tempo eu oro, se der tempo eu leio, se der tempo eu medito, se der tempo eu vou na igreja, se der tempo eu busco ao Senhor. Não, meus irmãos. Nós temos que inverter. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Como eu disse, Deus sabe das minhas necessidades. Ele é a minha proteção. Ele cuida de mim. Amém? Ele cuida, Ele está presente comigo. Ele está presente no meu coração. Então Ele sabe o que eu preciso. Agora o que está acontecendo hoje, e aí eu quero estar exortando a nossa igreja, que Jesus está sendo colocado aí pelo seu coração no segundo plano, ou talvez no último plano da sua vida. Primeiro é tudo, depois Jesus. Não, primeiro é Jesus, e o tudo Ele fará. Está escrito para que nós possamos entender e compreendermos a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Por que Sadraque e Mesaque não morreram naquela fornalha? Porque primeiro foi Deus. Ainda rei que você me lance, ainda sistema que você tente me lançar, me fazer dobrar a estátua do rei Nabucodonosor, ainda que você me mate, eu vou continuar louvando esse Deus que eu creio. Eu vou continuar buscando esse Senhor que eu creio. Esses três homens mudaram a história desse rei. Você pode mudar a história da humanidade com equidade, com esse bom senso, com essa igualdade, irmãos, porque todos nós somos iguais perante o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu orar por você. Nosso Deus e eterno Pai, eu quero louvar o teu santo nome e agora colocar todas essas famílias, todas as casas, todos os meus irmãos diante do Senhor. Te pedir, meu Deus, que o Senhor ilumine os nossos olhos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, para que possamos compreender qual é a largura, o comprimento, a altura, a estatura de Cristo dentro de cada coração. Nós precisamos manifestar. Tem que estar notório, Senhor, em minha vida, na vida dos meus irmãos e na vida daquele que me assiste nesta noite. A existência de Jesus, a existência de um Deus Todo-Poderoso, que mudou a minha história e que pode mudar a história daqueles que me assistem.
em nome de Jesus. Vai de encontro a essas casas, vai de encontro a esses corações. Receba assim a gratidão do meu coração por esta palavra. Manifeste o teu amor, Senhor, sobre as nossas vidas. Venha, Pai, venha nos abençoar, venha nos ajudar, tenha misericórdia de nós e faça-nos compreender a tua palavra como ela é luz, como ela é lâmpada, Senhor, para os nossos pés, como ela ilumina o nosso caminho, como ela nos faz entender e compreender Deus na sua grandeza, no seu grande amor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o amor de Jesus esteja sobre você, meu irmão, e que o poder do Espírito Santo possa transformar a sua vida. Permita que Ele habite, porque você é templo. Permita que Ele habite no seu coração. Não entristeça o Espírito de Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar, isso está escrito no livro de Isaías. Busque o Senhor enquanto você puder achar, porque vai haver um momento, e esse momento é breve, será breve, que você vai desejar buscá-lo e não vai poder, que você vai desejar ler e não vai ter as Escrituras, comer e não vai ter mais esse pão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Quero aproveitar também, meus irmãos, e já te convidar para que você esteja, você que é mulher, quer ouvir uma palavra especial, na terça-feira às 20 horas, com a pastora Giselda, estaremos ministrando. Também na quinta-feira, trazendo uma palavra ao seu coração. E no domingo, como hoje, às 18 horas, também uma palavra sobre a sua família, uma palavra para edificação e para crescimento da sua casa e da sua família. Que Deus te abençoe. Até mais, querido Senhor. Fique na paz, em nome de Jesus.